Olá, galerinha do nono ano. Como prometido, eu tô aqui para dar uma aula para vocês sobre o conteúdo de embriologia, que não coube aí nas nossas aulas ao vivo que a gente teve anteriormente. Então, eu vou dar uma explicada, mais ou menos, sobre o conteúdo que vai cair na nossa prova aí da V2, juntamente com as divisões celulares que a gente já discutiu nos trabalhos e nas aulas que a gente teve das últimas semanas, né? Então vamos lá. Para começar a falar sobre embriologia, sobre como que é a formação do ser, né, quando ele está ali dentro do corpo da mãe, como é que isso tudo acontece, a gente precisa falar antes sobre os tipos de reprodução, conhecer os tipos de reprodução. E nós sabemos que nós temos aí dois tipos de reprodução, que é a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. E elas vão acontecer de formas distintas, porque uma envolve variabilidade genética e a outra não. Pois bem, o que é a reprodução assexuada? E só para a gente buscar fazer uma revisão do que a gente já sabe, que vocês já estudaram, inclusive, no 8º ano. A reprodução assexuada, ela é um processo que é feito pelos organismos e esse processo envolve divisões celulares exclusivamente mitóticas. Por quê? Porque quando a gente está fazendo essa reprodução, está gerando um novo ser, a gente não tem nenhuma variabilidade genética. E esse ser que está sendo gerado, ele vai ser um clone daquele ser que deu origem aos demais. Então, nesse caso, né, na reprodução assexuada, as células elas vão se dividir ali para, né, criar um ser que é pluricelular ou dar origem a outro ser. E nessa formação desse novo ser, essas células elas vão utilizar de mecanismos aí como a bipartição, né, que é a divisão binária, que é um exemplo assim muito típico desse acontecimento é as bactérias, né? O que acontece? Aquela célula, né, aquela célula principal, que é a célula mãe, ela duplica o material genético dela através de mitose, depois ela aumenta ali o conteúdo do citoplasma e se divide e vai dar origem a duas novas células. Então é uma duplicação do DNA, uma cópia do DNA, que vai gerar dois DNAs iguais ali, e depois a separação desses citoplasmas, que vai gerar duas novas células exatamente idênticas, né, àquela que foi dividida. Então, essa é a reprodução assexuada. Ela é muito comum aí na formação de brotos, que a gente vê, por exemplo, nos poríferos, os pólipos, né? Que é todos esses eles acontecem dessa forma, assexuadamente. Pois bem, a gente tem o outro tipo que é a reprodução sexuada, ou seja, né, a reprodução que envolve união de gametas e, portanto, variabilidade genética, porque a gente tem um gameta feminino que se une a um gameta masculino e na junção desses gametas, né, dessas células antes haploides, que agora vão se transformar numa célula diploide, a gente tem o indivíduo trazendo características do pai e trazendo características da mãe. E ao fundir essas células que têm metade do número de cromossomos, dá origem a uma célula diploide, com o número total de cromossomos, e aí com características diversificadas. E aí, para formar esse gameta lá atrás, ocorreu meiose. E na meiose a gente viu, nas aulas anteriores, nas discussões que a gente fez, que na formação de gametas tem uma variabilidade genética a partir do crossing over que acontece no mecanismo da meiose. Então, na sexuada, a gente tem aí essa diferença da sexuada por necessitar de dois gametas, ter variabilidade genética, ter um gasto energético um pouco maior, que não acontece tanto na sexuada, enfim. Entre esses dois tipos de reprodução, tem um outro aspecto que é bom a gente considerar, que são os organismos partenogênicos. Que organismos são esses? São organismos que conseguem fazer tanto a reprodução sexuada quanto a assexuada. E o que
que acontece para esses indivíduos conseguir fazer isso? Isso ocorreu devido a algumas... A gente conseguiu perceber isso quando houve separação dessas fêmeas. E aí colocou essas fêmeas aí em locais onde os machos não tinham acesso e percebeu-se que essas fêmeas elas conseguiam gerar filhotes. O que acontece com essas fêmeas neste momento? É exclusivo de algumas espécies, né? Mas não é com todas que acontece. A gente vai ver acontecendo aí com abelhas, com as formigas, com vespas isso acontece. Dragões de Komodo também é uma espécie que consegue fazer esse tipo de reprodução. E o tubarão-martelo também é uma espécie que faz esse tipo essa partenogênese. O que acontece com essas fêmeas? O ovócito dessas fêmeas, ele inicia as divisões celulares, que é comum acontecer nos seres sexuados depois da fecundação, só que sem ter havido essa fecundação. O próprio ovócito, ele começa a sofrer divisões, né, celulares ali e aumentar o número de células deles, mesmo sem que tenha havido fecundação, sem a presença de um macho. Então, isso acontece, o mecanismo é chamado de partenogênese e é comum em algumas poucas espécies, não é comum, né? Algumas espécies conseguem fazer, mas são poucas, não são muitas. Mas nós vamos nos ater aí à reprodução sexuada, que é para a gente chegar aí na embriologia, que é o nosso foco. Pois bem, a união de gametas, né? A essa união do espermatozoide com o ovócito, a gente dá o nome de gametogênese, né? Do mesmo jeito que tem a partenogênese, então a gametogênese a gente é o nome que a gente dá para a junção dos gametas. Como eu já disse, são as células haploides que, ao se unir, vão dar origem a uma célula diploide agora. E aí, como que acontece isso? Está lá na tuba uterina, bonitinho, o ovócito, a mulher liberou ele lá no período fértil dela, e aí chega o espermatozoide. Houve a relação sexual, o espermatozoide consegue chegar naquela tuba uterina. Então, quando o espermatozoide ele entra em contato com a camada ali mais externa desse ovócito, com a parede externa ali, ele gera uma reação, né, daquele acrossomo, que é a parte da cabecinha dele ali, a parte da frente, com o acrossomo dele e essa parede, e libera enzimas digestivas. Essas enzimas, né, em contato com as células foliculares desse ovócito, ele faz com que esse ovócito permita a entrada desse espermatozoide dentro do óvulo, do ovócito. E aí, o que acontece? Quando ele entra, ocorre um fechamento desse ovócito, e aí não há mais como entrar outro espermatozoide ali, porque ele secreta grânulos corticais que vão formar uma barreira e não permite a entrada de qualquer outro espermatozoide, só consegue entrar um. E aí, ele entra lá, mas deixa para trás a cauda, né? O flagelo dele fica para trás, só entra a célula mesmo, porque o flagelo foi usado só para chegar até lá. Então, quando ele entra, quando ele está lá dentro desse ovócito, há um rompimento daquela cápsula, né? E liberação só do núcleo, da parte interna desse gameta, que é onde está o DNA. E aí, esses dois núcleozinhos, que a gente dá o nome de pronúcleo, né? Tanto do espermatozoide quanto do nucleolo, do ovócito, esses dois pronúcleos, eles vão se fundir. E aí eles se fundem e se unem, formando agora um núcleo diploide, né? Com, no caso dos humanos, 46 cromossomos. E a esse evento, a essa junção, essa união desses dois pronúcleos, a gente dá o nome de cariogamia. Então, após a fusão dos dois pronúcleos, né, a gente vai ter aí o DNA dessa célula pronto, formado, né? Esse núcleo, essa célula agora, né, diploide, ela já é a composição do novo ser. Ali já tem todas as informações que esse novo ser precisa. E a partir daí vão ocorrer apenas mitoses,
né, para a formação desse ser por completo. Não tem mudança genética mais, tá pronto o DNA. E esse DNA ele vai ser igual em todas as células desse ser. O DNA é o mesmo. A formação agora vão ser de células com o mesmo DNA. O que vai mudar nas células, né, para especificar o local em que elas vão estar e a função que elas vão fazer é os genes que vão ser ativados em cada uma delas, mas o DNA é aquele. Perfeito? Pronto. Então começa agora a embriologia, a gente vai entender as fases dela. Então tá, a primeira fase, que vai ser a segmentação aí, né, é quando o zigoto ele vai começar a sofrer mitoses, né? E é essas várias divisões celulares que vão estar acontecendo aí nesse zigoto, a gente vai chamar de clivagem, né? É essa clivagem, essa proliferação celular aí que vai dar origem a um novo ser que agora vai ser multicelular, né? De uma célula vai gerar várias células. No caso de nós, nos humanos, a formação do zigoto ela vai ocorrer aí nos 2 primeiros meses de gestação. E aí a gente só chama de feto a partir da 9ª semana. Então, quando passar esses 2 primeiros meses, é que a gente começa a dar o nome de feto para esse serzinho aí. Nessa fase da segmentação é que vão ocorrer 2 eventos específicos. Tem 2 especificidades aí da embriologia, que vão ser a mórula e a blástula. O que são esses conceitos? A mórula é a divisão celular inicial da formação desse ser, ou seja, aquela primeira célula que foi formada, ela vai começar a se dividir, né, a sofrer divisões celulares, e a essa nova estrutura, né, a esse amontoado de células que se formou agora, a gente dá o nome de mórula. E esse nome, ele vem da semelhança que essa estrutura tem com uma amora, né? Se vocês já observaram uma frutinha que é a amora, né? Ela não é uma fruta, ela é uma infrutescência. É um monte de bolinha e cada bolinha daquela são os frutos. Então, ela é muito semelhante, é como se fosse um amontoado ali, é como se fosse um cacho de uvas, né? Cheio de novas células. Essa primeira estrutura, esse amontoado de células iniciais aí, essas células são indiferenciadas. Elas não tiveram ainda uma ordem ali para saber o que elas vão ser, qual função que elas vão exercer, a qual parte do corpo elas vão se destinar. Não tem ainda essa especificidade. Portanto, essas células são as células tronco que a gente conhece, né? Que podem ainda se transformar aí em qualquer tipo de célula do organismo. Esse evento aí, ele ainda está acontecendo lá nas tubas uterinas, tá? Depois, e nas primeiras 24 horas após a fecundação. Depois dessa formação da mórula, é que esse embrião começa a descer para implantar ali na parede do útero. E aí, essa implantação nessa parede vai acontecer entre o 4º e 7º dia depois que houve essa fecundação, depois que houve a relação sexual aí que gerou a nova célula completa, que é a célula ovo. Pois bem, depois da mórula, né, as células dessa mórula, eu não falei, cada uma dessas células, cada uma uvinha desse cacho, ela é chamada de blastômero. Cada célula é chamada de blastômero. Então, os blastômeros juntos formam a mórula. Depois disso, esses blastômeros, depois que formou esse amontoado, eles vão começar a se distribuir naquele espaço ali, distribuir assim de uma maneira específica. O que acontece? Essas células, elas vão migrar para a periferia da estrutura. Elas vão ficar todas bem nos cantos, né? Vamos imaginar uma estrutura redonda e aí essas células elas vão se aglomerar só nos cantos. Lembrando que neste momento, essas células elas só estão se multiplicando, elas ainda não estão crescendo em tamanho, pelo contrário. Quanto mais elas se multiplicam, menor elas ficam, elas diminuem o tamanho para caber ali
naquele amontoado. E aí, nesse momento posterior à mórula, elas estão se organizando nas bordas dessa célula. E aí é o período que a gente chama de blástula. Por quê? Porque dentro desse aglomerado de células, onde não tem mais célula, vai ficar uma quantidade de líquido ali, que a gente chama de blastocele, né? Aquela cavidade interior sem célula, né? Porque as células estão no entorno da estrutura, a gente chama de blastocele. E aí, elas ainda são indiferenciadas, elas ainda não tiveram uma diferenciação específica, ainda não tiveram lá a ordem do que elas vão ser e o que elas vão fazer. E estão no entorno aí e já vão ali se encaminhar, porque esse zigoto já está se encaminhando para implantar, fazer a nidação ali, que é a implantação na parede uterina. E aí, a partir dessa formação, dessa estrutura arredondada, cheio de células em volta e com a blastocele dentro, a gente tem a segunda fase, que é a fase de gastrulação. Então, gente, a gastrulação vai ser a formação dos primeiros folhetos embrionários, né? Aquela camada de células que a gente acabou de ver, que foi migrando ali para a periferia da estrutura, elas vão começar a sofrer uma invaginação, que a gente chama aí de epibolia. Ou seja, a estrutura que estava com aspecto arredondado, ela começa a invaginar e tomar um formato diferenciado, que vocês conseguem perceber pelas imagens que tem na apostila. Essa invaginação, ela acaba criando uma estrutura, uma parte externa e uma parte interna nesse embrião que está se formando aí. E aí, a essa estrutura toda, nós chamamos de gástrula. E aí, essa parte externa vai dar origem a um tecido, que é a ectoderme, e a parte interna vai dar origem a outro tecido, que é a endoderme. A parte externa dá origem ao sistema nervoso e a parte interna dá origem a órgãos internos. Então, vamos ver mais especificamente. A endoderme, ela vai ser responsável pela formação, né, a parte interna, de sistema digestório, sistema respiratório, pâncreas, fígado, que são os órgãos mesmo que a gente tem, né, que vão se formar futuramente. E antes deles serem formados, nós temos aí a formação de órgãos primitivos, que são de dois tipos. É o arquêntero, que futuramente vai dar origem à cavidade digestória, que é o intestino, e o blastóporo, que vai dar origem à boca e ao ânus. Tá? Então, esses são os órgãos primitivos que vão originar futuramente os outros órgãos de responsabilidade da endoderme. A ectoderme, que é a parte externa, ela vai dar origem ao sistema nervoso e também aos tecidos epiteliais desse indivíduo em formação. Então, a parte mais exterior mesmo pele, por exemplo, né? Então, é de responsabilidade da ectoderme, que é mais externa. Tem um outro tecido que não cita aí, mas que é importante a gente lembrar, que é a mesoderme, que também vai ser formado neste momento. Esse tecido, ele vai dar origem a quase todas as outras estruturas do nosso organismo. Só que ele não é citado aí porque ele vai acontecer um pouquinho depois disso. Então, agora, neste momento aí de gastrulação, as células deixaram de aumentar só em quantidade e começaram a aumentar também de tamanho. Então, elas não estão aumentando só em número, elas estão aumentando também em tamanho, crescendo essas células. E começando aí a diferenciação também, porque, né, por essas formações que vai ter essa diferenciação, uma célula vai se diferenciar e trabalhar aí nos diferentes setores, nos diferentes órgãos que estão sendo formados agora através desses tecidos. E aí a gente entra na terceira fase, que é a organogênese, ou neurulação, que é onde se forma a neurula. Neurula, né, vem de neuro, que a parte neuronal, que é a parte do sistema nervoso.
Essa fase, ela acontece aí próximo ao primeiro mês da gravidez. E aí, é nessa fase que se dá início à formação desse sistema nervoso central desse embrião. E aí, através da ectoderme, que é o tecido que formou lá, que a gente falou que dá origem ao sistema nervoso, é formado o tubo neural. E esse tubo neural, né, é a parte primitiva, que vai dar origem depois ao sistema nervoso. E também a notocorda, que vai gerar a coluna vertebral. Então, esses são os 3 processos embriológicos. São as fases em que a gente passa aí para dar origem ao ser. E agora ele começa o seu desenvolvimento, as suas especializações ali de celulares, até o crescimento, até formar o que a gente tem depois, que é o feto, a partir da 9ª semana, como eu disse anteriormente. Só que dentro desses processos que a gente comentou agora, podem ocorrer alterações, né? Em vários desses momentos. E a essas alterações, a gente vai ter consequências, como, por exemplo, a formação dos gêmeos. Na fase de mórula lá, por exemplo, a gente pode ter uma separação daquela mórula que está sendo formada ali, uma fissura mesmo, onde aquele embrião se divide em 2, que vai dar origem ao que a gente conhece aí como gêmeos univitelinos, né? Que são os gêmeos idênticos ou monozigóticos. O que acontece nessa formação desses gêmeos? Aquela formação celular, aquela estrutura celular que a gente estava chamando de mórula, ela foi originada devido a um óvulo que foi fecundado, né? O ovócito fecundado por um espermatozoide rompeu ali, se dividiu, formando 2 embriões do mesmo zigoto. Então, essa divisão aí vai ter a formação posterior de 2 seres, e esses seres vão ser exatamente iguais. Por quê? Porque o DNA não já tinha sido formado lá atrás, quando houve a fecundação e a união dos 2 gametas? Então, se agora houve essa divisão, o DNA de um gêmeo vai ser exatamente idêntico ao outro, porque eles vieram de uma mesma formação, de uma mesma fecundação. Então, eles vão ser idênticos no seu DNA. Eles vão ter a mesma genética e, obrigatoriamente, o mesmo sexo. Porque o X ou o Y, né, o que é o cromossomo sexual, ele foi trazido lá pelo espermatozoide. Então, isso já foi definido no início, né, lá no momento da fecundação. Então, obrigatoriamente, gêmeos univitelinos serão do mesmo sexo sempre e provindos de uma única fecundação de um espermatozoide em um ovócito. Então, o que vai diferenciar esses gêmeos na vida aí? As impressões digitais, só. E o fenótipo, né, que é a interação do genótipo com o ambiente, porque, no mais, eles são exatamente iguais, eles são como se fossem clones um do outro. E aí o que vai ter diferença entre eles é a forma em que eles vão viver e como que eles vão interagir com o ambiente. Outra alteração que pode ocorrer é a liberação de mais de um ovócito pela mulher. E esse ovócito também ser fecundado por um espermatozoide. Ou seja, naquele momento fértil que a mulher está lá, né, naquele período em que ela libera o ovócito, pode acontecer ali alguma coisa, né, alguma diferenciação naquele momento, alguma coisa que leve ela a maturar não só uma célula, como 2 ou mais, né? Ou 3. Então, aquele ovócito que a gente libera, nós mulheres, uma vez por mês, um único ovócito, pode ser liberado mais de um. E aí, com essa liberação, havendo o ato sexual e tendo a presença de espermatozoides, esses 2 ovócitos, eles podem ser fecundados por espermatozoides diferentes, obviamente. E aí, cada um vai formar um zigoto. E esses zigotos vão ser diferentes, pode ser um menino e outra menina, só que eles são gerados ao mesmo tempo, porque eles vieram de uma mesma,
Porque a fecundação deles aconteceu ali num mesmo momento. A liberação dos ovócitos ocorreu no mesmo momento. Então, obrigatoriamente, eles vão estar em placentas separadas, porque no caso dos univitelinos, eles podem ou não estar em placentas separadas, né? Ou pode ser junto. E no caso dos bivitelinos, as características deles são diversificadas. Cada um vai crescer de uma forma, vai se desenvolver de uma forma. Então, os gêmeos bivitelinos, que podem ser chamados de fraternos também, ou dizigóticos, eles vêm da liberação de 2 ovócitos pela mulher. E aí, caso isso aconteça, né, que não é tão comum, mas, né, tem uma probabilidade disso acontecer e a gente tem essa característica até hereditária, genética, da mulher liberar 2 ovócitos no mesmo período fértil. E esses ovócitos, eles vão ser fecundados por espermatozoides diferentes, o que vai dar origem a zigotos distintos, só que vão desenvolver aí independentemente, mas ao mesmo tempo. Então, eles vão se formar em placentas separadas, se desenvolver nessas placentas separadas, que vai gerar 2 indivíduos com características totalmente distintas, ok? Isso pode acontecer com mais de 2 ovócitos. E a mulher pode dar origem a múltiplos, né? A gravidez pode ser de múltiplos. Por exemplo, tem mulheres que podem liberar 3 ovócitos ao mesmo tempo. E esses 3 serem fecundados por 3 espermatozoides diferentes. Isso é muito comum em tratamentos para infertilidade. Quando a mulher passa por uma estimulação hormonal, né? Que provavelmente ela não conseguia engravidar. E aí ela foi estimulada hormonalmente, o que faz com que esses ovócitos sejam liberados em maior número. Além disso, ela pode ter a formação desses 2 tipos de gêmeos ao mesmo tempo, né? Ter gêmeos bivitelinos, ou seja, liberação de mais de um ovócito, que vai ser fecundado por 2 espermatozoides diferentes, 2 ovócitos, 2 espermatozoides, e esses 2 óvulos formados se dividam cada um em 2, por exemplo, né? E forme mais 2 seres. Então, ele vai ter ali 2 indivíduos idênticos, né, em cada produto de cada óvulo, e ao mesmo tempo 4 indivíduos sendo formados. 2 iguais em cada ovócito, gerando um total de 4 indivíduos, tá? Pode acontecer essa formação. Então, esse era o assunto que a gente tinha, né, sobre a embriologia e a formação dos gêmeos. Espero que tenha ajudado vocês nos estudos, que tenha melhorado aí as dúvidas quanto ao conteúdo. Estudem bastante e boa sorte aí, bom desenvolvimento na minha prova. Beijos!